Hoje eu vou ler sobre Eclesiastes, capítulo 7, Aleluia, Deus. versículo 11 em diante. Amém? Tão boa é a sabedoria como uma herança, e dela tira proveito os que veem o sol. Porque a sabedoria serve de sombra, como de sombra serve o dinheiro. Mas a excelência da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Atenta para a obra de Deus, porque quem poderá endireitar o que ele fez de maldade? Não seja demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque eu te destruiria a ti mesmo. Não seja demasiadamente ímpio, nem seja louco, porque morreria fora do seu tempo. Bom é que tenha isso, e também disso não tire a tua mão, porque quem teme a Deus escapa de tudo isso. A sabedoria fortalece o sábio, mais do que 10 governadores que haja na cidade. Na verdade, não há homem justo sobre a terra que faça bem e nunca peque. Tampouco apliqueis o teu coração a todas as palavras que disseres, para que não venha a ouvir que o teu servo te amaldiçoa, porque o teu coração também já confessou muitas vezes que tu amaldiçoaste a outros. Amém? A sabedoria é melhor que o ouro. E a sabedoria é melhor que o ouro. Porque aqueles que se vestem de sabedoria, eles ganham vida. Eles prolongam a vida também. Ao contrário do dinheiro. O dinheiro pode comprar a saúde em todas as perspectivas. Glória a Deus. Então, o que ele fala? Sobre quando nós estivermos gozando do bem, tivemos boa saúde, um bom trabalho, um bom emprego, a gente goze de Deus. Aqui, quando nos vier a necessidade, viemos também a considerar estas, como foi o caso de Jó. Jó não considerou simplesmente as coisas boas, mas também as coisas ruins. Ele era próspero, era muito rico, mas quando veio sobre ele a desgraça, ele nem isso reputou. Aleluia, Deus! É muito difícil a gente glorificar enquanto tem gente da nossa família ou nós mesmos estamos passando pelas dificuldades. É muito difícil dizer Deus, muito obrigado quando a gente está com câncer. É muito difícil a gente dizer o nosso filho foi atropelado, o nosso filho está passando por necessidade. É muito difícil a gente dar graças a Deus quando os males da existência nos advêm contra nós. É muito difícil. Aleluia, apesar Deus. das desgraças, apesar de qualquer coisa que sobrevive à nossa existência. Foi o caso de Abacuque, que disse, ainda que falte o fruto da videira, ainda que sejam roubadas as ovelhas do curral, ainda que graças sobre as nossas vidas. Contudo, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. É difícil. Não é fácil. Não é fácil você reputar a Deus a confiança, reputar totalmente a Deus, quando Deus está pedindo para você sacrificar seu filho, como foi com Abraão. Não é fácil. É difícil quando Deus no Calvário e ele ora, Pai, se possível for, afaste esse cálice que vem contra nós. Aleluia, Deus! Contra as perseguições que vêm contra nós, as calúnias que vêm contra nós, as maldições que vêm contra nós, todas as pedradas que vêm contra nós. É muito difícil dizer, Deus, muito obrigado. Deus, estou satisfeito. Porque a gente aprendeu com o passar dos tempos, que Deus só nos dá coisas boas, só pra gente que faz coisas boas.
Se eu faço coisas boas, então Deus vai me recompensar por coisas boas. Muitas das vezes a gente não aprende que a vida em fé é diferente da vida em crença. A crença é que diz que se tu fizer bem, tu vai receber bem. Mas na Bíblia, o que demonstra na história da Bíblia não tem nada a ver com isso. Porque os homens que mais Deus amou foram os que mais sofreram. O homem que estava mais com Deus foram os homens que mais perseguiram. Os homens que estavam com Deus foram os que morreram. Os que foram perseguidos, foram os que foram injustiçados, foram os que foram caluniados, foram os que foram crucificados. Como amar a Deus? E Salomão disse que nisso ele recebeu na sua vaidade, ou seja, na sua vida inútil. A vida ociosa do mundo. Que há justo que perece na sua justiça. Ou seja, há justo que faz tanto bem e morre cedo. Como foi os casos dos profetas. Como foi o caso do próprio Filho de Deus, Jesus Cristo. Morreu aos 33 anos. Os jovens, há justo que perece na sua justiça. Há justo que perece na sua justiça, como foi o caso de Jó. Deus disse, esse é homem justo e temente a Deus. E perece na sua justiça. Por quê? Porque morrem. Porque acontecem essas coisas. Porque só vem desgraça sobre aqueles que mais se aproximam de Deus. Por quê? Essas perguntas nos vêm. E Jesus nos ensina que não é assim. Jesus nos ensina que não é assim. Assim também como Salomão nos ensina que não é assim. Jesus dizendo, Deus, o Deus Criador do universo, Ele é amor. E Ele exerce justiça sobre o bom e sobre o mal. Sobre o justo e sobre o injusto. Ele vai derramar sobre a sua graça, sobre bons e maus. Ele faz o que é bom sobre bons e maus, independentemente. As coisas ruins, porque vem. A gente sempre pergunta a Deus, não, é Deus que foi contra nós. Nos beneficiar. Vem para fazer com que a gente cresça. Vem para que a gente amadureça. Como foi o caso de Jó. Jó passou pelaquela tribulação. Não sabemos quantos anos ele passou pelaquela tribulação. Não sabemos quantos anos. Mas no final, Jó não queria voltar ao tempo antigo. Com certeza que não. Porque ele disse o seguinte, olha, eu reconheço a ignorância. E antigamente, eu só cria em Deus porque eu via falar de Deus. Mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, as tribulações do dia a dia, né, ela vem para nos fortalecer, por causa que o apóstolo Paulo também disse. Nada e ninguém pode nos separar do amor de Deus, porque todas essas coisas vêm para nos aperfeiçoar. Mas não é fácil. Não é fácil perder alguém. Não é fácil perder um ente querido. Não é fácil. Mas quando a gente coloca a nossa esperança inteiramente em Deus, a gente não é que a gente se conforme com a injustiça, não. A gente trabalha contra a injustiça. Mas é quando nós colocamos a nossa esperança em Deus, cremos que em Deus é que vem o perfeito juízo, a justiça. E aqueles que morreram em justiça ressuscitarão. Todo cristão deve aprender isso, que a nossa esperança é da ressurreição. Então todas essas circunstâncias tristes que vêm contra nós, é difícil suportar, não é fácil, ninguém quer aceitar como uma coisa boa, porque de fato não é uma coisa boa. Mas essas coisas nos ajudam a perceber o mundo de forma diferente. Só quem sabe da dor é quem sofre. Alguém pode se solidarizar com a dor do outro, mas quem sabe qual é a dor do outro? Porque você só sabe a dor é sua. É só você que sabe. Mas a sabedoria que o Salomão disse, que vai para além dessas coisas circunstanciais,
conhecimento vem. Jesus não disse que vinha coisas boas para a nossa vida. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Jesus diz também: eu não peço que tire ele do mundo, mas que os livres do mal. E as pessoas pensam: se Jesus pediu para que a gente seja livre do mal, porque tem tanto mal contra nós. O mal não é aquilo que a gente sofre. O mal é aquilo que a gente produz contra o outro. E se quando você se submete à vontade de Cristo, você não faz mal ao outro, porque mesmo que o outro faça mal a você, você não paga o mal com o mal. Como disse o apóstolo Paulo, você dá comida e bebida àquele que lhe disse. Os dois disseram: Deus, perdoe os seus pecados, eles não sabem o que fazem. Deus não impute a eles essa transgressão. Quem tem coragem para tal arrependimento e confissão a Deus? É difícil a confissão. As pessoas viver por fé, ficar vivendo por crença. Não. Viver por fé é estar totalmente disposto a levar seu filho para o sacrifício. É claro que não confiando na sua própria justiça, porque ele sabia que Abraão, que é o caso de Abraão, sabia que ele mesmo não poderia ressuscitar seu filho. Mas ele sabia que Deus poderia o ressuscitar, porque a promessa estava feita em Isaque. Mesmo assim, ele não recuou por incredulidade. Ele foi adiante. Ele creu. Ele deu um salto de fé. Ele pulou. Deus disse: Deus, eu estou em tuas mãos. Eu estou andando pelo vale da sombra da morte. Eu estou contigo. Então não importa. Ainda que eu esteja no céu, debaixo da terra, disse o salmista, né? Eu sei que tu está comigo. E é o que importa, é tu estar comigo. É difícil? Não é fácil. Ele pregou vida eterna. Mas as circunstâncias do mundo são sempre contra nós. E ele disse: olha, se eles matarem vocês, não se preocupem. Primeiro eles me odiaram. Primeiro eles me mataram. Primeiro eles fizeram eu sofrer. Se estão fazendo você sofrer, lembre-se que primeiro eles fizeram a mim sofrer. Lembre-se. Porque se Deus padeceu, nós não somos os filhos mimados de Deus para também não padecermos. Mas a gente enxerga isso, sabe que isso é difícil. A gente passa pela tribulação chorando, passa pela dificuldade chorando, mas a gente passa pela tribulação com uma certeza. Com uma certeza de que nós estamos com Deus. Mesmo na dificuldade, mesmo passando fome, mesmo na nudez, mesmo na espada contra nós, sim. Porque não é a circunstância que vai dizer que Deus está contra nós. Os amigos de Jó, olhando para Jó, diziam: não, Deus está contra você, você cometeu pecado. Porque é impossível você sofrer tanto e ser justo. E você fica bancando de justo aí, mas nós sabemos que Deus não faz isso. A teologia de causa e efeito. Achando que Deus responde essa perspectiva humana. Para conciliar as duas coisas, a gente tem que se submeter. E a gente só se submete com uma simples tomada de decisão. Fé. Fé. É a fé que nos faz nos mover. É a fé que faz a gente andar contra tudo e contra todos. É a fé que nos faz andar, mesmo que as circunstâncias nos provem o contrário. É a fé que nos faz a gente olhar para frente. Olhar para a soberana vocação em Cristo Jesus, como o apóstolo Paulo disse. Ele disse: olha, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço adiante. Avanço olhando para Cristo, que é a minha herança. Olhando para Jesus, o meu galardão. As circunstâncias, mas essas coisas não devem arrancar de nós a esperança. Porque se nós já sabemos duas coisas, a gente precisa saber como tudo começou e como tudo terminará. Pronto. O que vem no processo é lucro. Nós estamos incluídos numa graça maravilhosa. Então, tudo que passamos, a gente já é beneficiado demais. Então, todas essas circunstâncias ruins tentam nos abater e nos abate.
E esse sofrimento da existência, né, que muitas vezes é causado pela injustiça de outros, Jesus disse que aqueles que têm mais sede de justiça serão fartos. Porque quem é que tem sede de justiça, senão injustiçado? Quem é que tem fome de justiça, senão aquele que está sofrendo a perseguição, a angústia, o sofrimento? Mas em Jesus Cristo nós ganhamos liberdade total do ser para não sofrer como os outros homens do mundo. A gente ganha a maturidade do Espírito Santo para que a gente não sofra como os demais. Porque a gente vive em esperança. Se eu morrer, morri em esperança. E que esperança? Da ressurreição, da renovação, da transformação. Né? Porque primeiro Jesus disse, uma semente, ela não nasce se primeiro não morrer. Então nós sabemos que precisamos morrer. E morremos incluindo na morte de Cristo. E morreremos também na vida material. Mas a nossa esperança está para dessas coisas. Ele diz também mais, o Salomão, não seja demasiadamente justo. O que é ser demasiadamente justo? Demasiadamente é exagerado. É uma justiça extrema. E por que está dizendo que você não pode ser justo demais? Não, tem que ter muita justiça. Porque quando você comete justiça, você é muito justo, você pega pedra e vai tentar matar a mulher adúltera. Você vai pegar pedra e vai tentar matar o homossexual. Você vai pegar pedra e vai tentar matar o alcoólatra, vai tentar matar qualquer um, porque você acha. Porque a justiça, esse tipo de justiça, nos coloca uma máscara de hipocrisia, de que a gente não consegue se enxergar. E porque a gente pratica religiosamente uma certa justiça, um pacote religioso, a gente acha que é melhor que os outros e pega essa justiça e tenta matar o outro. Então ele disse, não seja demasiadamente justo. E outra coisa ele disse, não seja demasiadamente sábio. Por quê? Porque a sabedoria, ela fortalece o homem, claro. Mas quando a produção da nossa sabedoria não é uma sabedoria existencial que pode causar e promover vida, ela pode nos destruir. Então, ele está mandando você parar de ser sábio? Não. O conselho de Salomão sempre é que nós tenhamos sábio e tenhamos gosto na sabedoria. Ele disse, buscai e me encontrarei. Sabedoria. Você busca sabedoria e você encontra. E sabedoria é a coisa mais maravilhosa do mundo. Não existe nada mais gostoso do que sabedoria, do que inteligência, do que discernimento. Mas não seja demasiadamente para também não cometer injustiças. Também disse, porque te destruiria a ti mesmo? Poderia e não poderia. Tem os dois casos. Não seja demasiadamente ímpio. Ou seja, ele está dizendo, você é ímpio. Não seja ruim demais. Não seja exageradamente odiento e odiado. É fora do seu tempo? Perguntas. Perguntas com esse tipo de afirmações. E ele continuando dizendo, é bom você ter um pouco disso e um pouco daquilo. Mas tendo sempre a confiança em Deus, porque é Deus que nos livra. Ou seja, não é ser totalmente ímpio, nem ser totalmente justo. Porque ele disse no final de todo, olha o que ele disse. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e não peque. Ou seja, não há ninguém que é tão justo que também não seja também ímpio. Aleluia. Ímpio. Ou seja, existem as duas condições dentro da humanidade, então não seja demasiadamente em nenhuma polaridade. Não se envolva com as polaridades. Caminhe no caminho estreito, o caminho de Jesus. Nem seja o homem da lei, nem seja o homem da libertinagem. Seja o caminho da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o caminho da liberdade. Porque nós estamos falando aqui sobre sofrimentos que vêm sobre nós e sobre estas condições da existência. Jó era um homem sábio,
e um homem temente a Deus, cheio de boas obras. Uma certa vez ele falou para os amigos dele: olha, se eu estivesse na condição de vocês, porventura eu olhando para mim não teria misericórdia? Porventura eu não me compadeceria? Vocês, que aqueles homens, quando você lê o livro de Jó, são verdadeiros teólogos, são verdadeiros pregadores, palavras bonitas, querendo defender Deus, querendo defender a honra de Deus. Todo mundo defendendo a honra de Deus. E no final Deus disse: olha esse doido aí que quer perverter o conhecimento. Mas todos eles estavam defendendo Deus, estavam dizendo que Deus é justo, Deus é bom, Deus é maravilhoso. E Deus disse: quem são esses doidos que estão pervertendo o conhecimento? Quem são esses homens que estão pervertendo o conhecimento? Você vê lá todas as coisas, são poéticas. Você vê todas as palavras dos homens em favor de Deus e contra Jó, são maravilhosas. São pregadas nos púlpitos das igrejas como verdades. Deus diz: não. Quem são esses homens que encobrem o conhecimento? Aleluia, Deus! No final de tudo, também Jó reconhece que mesmo sendo justo, e mesmo Deus o chamando de justo, ele disse: eu falei que não sabia também. Eu mesmo sabendo que eu era justo, mesmo eu sabendo reconhecer a minha condição de justiça, porque eu era de fato, eu olhando para Deus agora, eu sei que eu também não era. Mas o quê? Nada. Então ele reconhece a sua insignificância. Ele disse: olha, Jó 42. Bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedidos. Quem é aquele que dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso, falei do que não entendia, coisas que para mim era maravilhosíssima e que eu não compreendia. Escuta-me, pois eu falarei, eu te perguntarei e tu me ensinarás. Tu me ensina-me, como ouvi dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te veio os meus olhos, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó, mesmo com a sua injustiça, olha para Deus e disse: olha, eu sou ignorante. Eu aprendi agora, depois de ter passado por todas essas aflições, por todas essas angústias, por todas essas tribulações, que eu sou um ignorante. Aleluia, Deus! Que a minha única condição de se chegar diante de ti é no pó e na cinza. Tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Tem misericórdia de mim, Jó reconheceu. Eu me abomino. Porque ele disse: eu falei do que me era maravilhosíssimo. Fala, são poéticas, bonitas, maravilhosas. Mas Deus fala assim para ele: olha, onde estavas tu quando eu fundava a terra? Se tu tem inteligências, faz-me saber. Então ele está falando para quê? Olha, reconheça a sua insignificância. Olhe para o universo. Olhe para as galáxias. Olhe para tudo o que eu criei. Porventura eu também não poderia te ajudar? Porventura eu também não poderia te socorrer? Porque Deus permitiu tal aflição para Jó para o amadurecimento de Jó. Não foi para a destruição. Assim também ocorre com todos nós que somos participantes de Jesus Cristo, porque disse o apóstolo Paulo: quando vocês foram injustiçados, se alegrem, compartilhando, participando das aflições de Cristo, porque sobre vocês repousa o Espírito da graça de Deus. É difícil, não é fácil, mas é que a gente tem que tomar uma decisão. Apesar dos meus sentimentos, apesar das glória a Deus, aleluia! Apesar de tudo, confiarei no meu Deus, o Deus da minha salvação,
Eu sei, né? Eu repousarei em Deus. Não vou retroceder como fizeram o povo do Egito para a terra prometida. E na passagem, murmuraram, criticaram, se voltaram contra Deus. Aleluia. E todos esses pereceram. Não simplesmente pelas ações, mas pela incredulidade de não confiar em Deus. A gente vai ser assim, o odre velho precisa ser jogado fora. Essa religiosidade pagã que não confia em Deus e olha para as circunstâncias e fica com medo desse Moisés. Quem é esse Moisés que nos trouxe aqui para o deserto para a gente morrer e comer esse miserável pão? Quem é esse Deus? O povo blasfemou contra Moisés e blasfemou contra Deus com essas palavras. Não sejamos como ele. Nos entreguemos por fé. Coloquemos toda a nossa esperança no Senhor, porque Ele é Deus. Ele é Deus. E apesar de todas as circunstâncias, Ele está conosco. E Ele vai concluir a obra que Ele começou em nós até o dia de Cristo. E para concluir, eu quero dizer o seguinte, porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Mas o justo viverá na fé, que não se vê. Para concluir, devemos colocar toda a nossa esperança e confiança de tudo aquilo que Deus fez por nós. Leia os evangelhos, leia todas as cartas do Novo Testamento e você vai saber o que Deus fez por você. Leia, porque muitas vezes a gente se perde na nossa fé, na nossa maneira de crer, porque a gente não conhece a Jesus. Para viver por fé. Fé é não olhar para as circunstâncias, mas simplesmente confiar em Deus. Amém? Amém.